Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa série O Fruto do Espírito falando sobre benignidade. E para falar sobre benignidade, abre sua Bíblia no Salmo 136, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Antes de tudo, antes de eu abrir a Bíblia para saber o que era benignidade segundo as Escrituras, eu pesquisei no dicionário porque eu não sabia o que era. E eu não achei a palavra benignidade no dicionário, só achei benigno. E quando eu fui em benigno apareceu só aquele que exerce benignidade, então não me ajudou muito, eu fui pesquisar na internet. E quando o tio Google nos oferece a definição de benignidade, ele aparece com esse sinônimo, bondade. E quando eu abri as escrituras para ler esse texto do Salmo 136, eu li em 3 versões e cada versão traduziu de uma forma. Uma versão traduziu como amor, a outra versão traduziu como misericórdia, a outra versão traduziu como benignidade mesmo. Aí eu fui ler o livro O Poder do Espírito Santo do Billy Graham, sobre o fruto do Espírito. E quando ele chega na parte de benignidade, ele vai para o lado de gentileza, que nós devemos ser gentis, um para com os outros. Eu estou dando essas várias definições de benignidade só para mostrar para você que tem várias definições para essa palavra. Mas uma coisa é certa, a benignidade vem de Deus, o único Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E a benignidade está marcada na nossa história, está marcado em todo o mundo, está marcado em tudo que nós vemos. E diante da benignidade, nós temos que louvar a Deus, que agradecer a Deus e praticar a benignidade. Praticar a benignidade para o nosso próximo. Deixa eu ver só se está gravando, né? Tá gravando. O salmista começa a mostrar que a benignidade do Senhor está em toda a criação. Ele começa lá do começo. A gente tem que saber que se o mundo foi criado, ele foi criado por causa da benignidade de Deus. Se nós podemos ver um pôr do sol, é porque a benignidade de Deus dura para sempre. A propósito, o pôr do sol da nossa igreja, onde a gente está, fica muito bonito de ver e você está convidado para ir lá e contemplá-lo junto conosco. Quando a gente olha para o céu, para o mar, para o oceano, para as árvores, para as nuvens, toda a criação aponta para uma coisa, a benignidade de Deus, porque tudo foi criado, porque a benignidade de Deus dura para sempre. Tudo foi criado por causa da misericórdia do Senhor. Tudo que olhamos nos aponta para Deus, aponta para o amor que Ele tem por nós no momento que Ele fez todas as coisas. Mas o salmista não para só na criação. Ele começa a contar a história do povo de Israel. Ele começa a dizer como eles no Egito foram libertos e como no deserto eles foram alimentados. Eles estavam vagando na terra, mas eles foram guiados. E eles lutaram para conquistar a terra protegida. E eles só conquistaram porque Deus os protegeu, porque Deus lutou ao lado deles. O salmista está dizendo que toda a história de Israel é marcada por uma coisa, a benignidade do Senhor. Nós, quando contamos a história de Israel, temos que dizer, isso tudo aconteceu porque a benignidade do Senhor dura para sempre. E assim também é a nossa vida. Nós acordamos porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Nós nos alimentamos porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós podemos abraçar os nossos pais, abraçar e fazer um carinho no nosso animal de estimação, porque a misericórdia do Senhor, porque o amor do Senhor dura para sempre. Nós podemos estudar, nós podemos ver filmes, nós podemos ler as escrituras, orar, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Nós podemos viver, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga e nós fomos libertos, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Nós fomos salvos porque a benignidade do Senhor Jesus dura para sempre. E diante de toda essa benignidade, e diante de toda essa misericórdia, diante desse amor, diante dessa gentileza, nós temos que ter uma resposta, que é praticar isso com o nosso próximo. Jesus vai contar uma parábola. E a parábola é o seguinte: existia um homem
que ele devia muito pro rei, mas muito mesmo, tipo milhares e milhares, milhares e milhões de anos de trabalho, e mesmo assim ele nunca conseguiria pagar a sua dívida. Então, o rei perdoa esse homem. E esse homem, assim que é perdoado, ele sai do palácio. E quando ele sai do palácio, ele vê um homem que devia para ele. E ele pega esse homem, espanca esse homem e coloca esse homem na prisão. E sabe quanto ele devia? Apenas 10 reais. Ele foi perdoado de milhares e milhões de anos de trabalho e não perdoou um homem que devia 10 reais para ele. Aí o rei, ele pega esse homem que ele tinha perdoado e coloca na prisão. E ele diz que por causa que ele não perdoou, ele também não era perdoado. Diante de tal benignidade, misericórdia e amor de Deus, nós temos que manifestar, nós temos que praticar essa benignidade, essa gentileza para com o nosso próximo também. Nós temos que ser bondosos, amorosos, benignos, gentis, com todos à nossa volta, em todos os lugares que estamos, de todas as formas que pudermos manifestar, em todo tempo que tivermos. Temos que ser gentis, amar, não guardar rancor de ninguém, porque Deus nos perdoou, porque Deus nos amou, porque Deus foi misericordioso para conosco. E eu te faço o desafio, e tudo isso que eu falei era o desafio, mas eu esqueci, eu falei na hora errada. Então, o desafio é praticar essa benignidade que nós recebemos de Deus como o nosso próximo. Sermos gentis uns com os outros, em todo momento, em todos os lugares, de todas as formas possíveis. E além disso, é você ir lá na nossa igreja e contemplar o pôr do sol com a gente e juntos louvarmos a benignidade e agradecermos a misericórdia que recebemos do Senhor todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. É isso, Deus abençoe, é nóis, tchau. Tenha todo o fruto do Espírito.